É o primeiro marco de muitos. Obrigado, obrigado, obrigado. Hello, Podapsters! Bem-vindo ao último episódio do PodApps de 2018. Eis a marca de número 10. Sim, e plagiando a marca que eu admiro muito e copiando dos iPhones de 10 anos, este X no título significa 10. Então não é o episódio X e nem o iPhone X, é iPhone 10 e episódio 10. E não menos importante que os episódios anteriores, esse podcast não terá recomendações de aplicativos, porque ele vai ser dedicado exclusivamente às dúvidas dos ouvintes que eu tenho recebido ao longo dos episódios. Eu coletei algumas perguntas comuns da galera, que o pessoal me mandou, e vou tentar passar para vocês as melhores respostas e o meu ponto de vista em alguns casos. Queria só dar um aviso antes, se você ainda não está recebendo notificação dos novos episódios, ou está recebendo com atraso, fica sempre ligado no Twitter do PodApps e no canal do Telegram do PodApps também, @PodAppsInterage, tanto no Twitter quanto no Telegram. Sempre que sair um episódio novo, você vai receber imediatamente uma notificação, e aí é só ir no seu aplicativo de podcast e atualizar a lista lá para baixar um novo episódio. Durante esses 9 episódios que passaram, nós falamos de nuvem, autenticação de 2 fatores, privacidade, segurança, boa fotografia, enfim, diversos assuntos e muitas dúvidas chegaram. E esse episódio vai ser dedicado a vocês, ouvintes fiéis, que acompanham o conteúdo aqui no podcast, no Twitter, no Telegram ou até mesmo no meu Instagram. Vamos começar então com as perguntas da Camila Ribeiro. Ela fez um follow-up do último episódio sobre baterias e questionou se precisa agendar horário para trocar a bateria do iPhone e se a troca também é feita na hora. Ela também perguntou se dá para usar o Apple Watch sem iPhone, e agora que o iPhone 10 ele usa reconhecimento facial e não mais a possibilidade de cadastrar 5 dedos para desbloquear o iPhone, se dá para cadastrar mais de um rosto. E para finalizar as perguntas dela, se eu perder qualquer device da Apple, se sumir, se acontecer alguma coisa, se eu consigo rastrear. Então vamos lá, Camila. Sobre as baterias, você não precisa agendar. Tanto numa autorizada da Apple, quanto na própria Apple Store no Morumbi ou no Village Mall, lá no Rio de Janeiro, você não precisa agendar. Você consegue um encaixe se você falar que você quer ir lá trocar a bateria. A diferença é que se você agendar lá no aplicativo de suporte da Apple, você consegue ser atendido no horário que você agendou. Se você não agendou, você vai pegar um encaixe e isso pode levar um tempão. Eu sei que eu já fui lá algumas vezes e já tive atendimento dos meus AirPods em 40 minutos e também da tela da minha namorada, que a gente levou 6 horas. A gente chegou cerca de meio-dia, foi embora às 6:30 da tarde. Ah, e sim, a troca é feita na hora sim. Leva em torno de 20 minutinhos. Aí você recebe um SMS no celular, que você informar lá para eles, dizendo que já está pronto para você ir lá retirar. Corre lá na loja, pega um encaixe ou tenta marcar no aplicativo que é Apple Support. Vou deixar o link na descrição e vai trocar lá a sua bateria. Sobre o Apple Watch, a resposta é não. Sem um iPhone, você não consegue usar um Apple Watch. Quer dizer, corrigindo, usar você vai até usar, mas só de enfeite, porque ele não vai funcionar. Ele necessita de um iPhone para fazer a ativação. Então, na hora que você comprar seu Apple Watch, ele vai pedir para você aproximar o iPhone, ele vai fazer uma leitura da tela lá com a câmera, e aí ele vai vincular seu Apple Watch no seu Apple ID. Então, não tem como você parear o Apple Watch com o Android. Sobre o reconhecimento de segundo rosto, né, cadastro de segundo rosto no iPhone 10, é possível sim. Lá onde você cadastra a sua Face ID, ele vai ter uma opção de cadastrar um Face ID alternativo. E aí você pode colocar essa outra pessoa também. Se você perder qualquer device da Apple, é possível rastrear? Sim, é possível rastrear se tiver com o Buscar Meu iPhone ativado. Então, aconteceu até recentemente, meu iPhone caiu entre 2 bancos do ônibus
E eu só fui perceber quando eu tava na casa da minha namorada, e quando a gente chegou, que eu fui mostrar uma foto, eu não lembro o que aconteceu, que eu fui mostrar uma foto de algum momento, e cara, não tava no meu bolso, não tava na mochila, não tava em cima do móvel. Eu falei, amor, me dá seu iPhone, deixa eu buscar aqui, porque ela tá dentro da família que eu criei no meu iCloud. Consegui buscar, ele tava andando numa avenida, e eu falei, cara, vamos atrás agora. Rastreei o iPhone, ele estava indo para um terminal de ônibus, corri para o terminal, mobilizei segurança, todo mundo, invadi, igual cena de filme, invadi o ônibus, procurei no ônibus, não tava, cheio de gente. Aí o motorista me levou num ônibus que tinha acabado de chegar e tava lá. Então assim, mantenha sempre buscar meu iPhone ativado e evite manter o iPhone sempre no modo de economia de energia. O economia de energia, ele limita o rastreamento de GPS. Não significa que ele não funcione, ele só para de sincronizar em tempo real. Então vamos supor que você deixa sempre em modo de economia de energia. Quando você for precisar e for buscar, ele vai te dar um retorno de uma localização aproximada, e aí, sei lá, localização aproximada dos últimos 10 minutos, das últimas 2 horas. Ele não atualiza em tempo real. Então, economia de energia usa realmente quando você reparar que já deu, sei lá, 3 horas da tarde, você está sem carregador e tem que durar até 6 horas da tarde, que é a hora que você chega em casa e você não pode ficar sem. Aí você usa nesses casos, mas não deixa sempre no modo de economia de energia. O Lucas Renan me perguntou sobre a garantia Apple. Disse que comprou um iPhone nos Estados Unidos e quer saber se a garantia vale no Brasil, se ela é global e se atendem sem nota fiscal. A questão da nota fiscal, Lucas, ela é bem fácil, né, de se resolver. Você simplesmente não precisa. Quando se fala de device Apple, seja ele um Apple Watch, um AirPods, qualquer device, você não precisa de nota fiscal. Apenas o serial já vai estar cadastrado lá no banco de dados da Apple se seu device está na garantia ou não. E eles vão reparar se está na garantia, eles vão realizar o reparo. Se não está na garantia, você pode comprar o reparo. Então não precisa de nota fiscal para nenhum device Apple. Eu mesmo fui com o meu fone de ouvido, os AirPods, que é um fone de ouvido sem fio. Fui sem nota fiscal, até porque eu não comprei em nenhuma loja autorizada. Comprei na mão de caras que trazem de fora para poder pagar mais barato. E não tinha nota fiscal. Fui lá, eles olharam o serial, estava na garantia, fizeram a troca. Sobre a garantia ser mundial, sim, a garantia é mundial. Se você comprar nos Estados Unidos, você tem suporte aqui, com algumas ressalvas. Se for um Apple Watch, pode ser que você não tenha suporte. Por exemplo, o Apple Watch Series 3, o Série 3, ele não tem a versão LTE, que é a versão que tem conectividade celular, aqui no Brasil ele não tem suporte. Justamente porque o modelo, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, as bandas, as frequências das redes 4G, 3G, elas funcionam numa frequência diferente da frequência do Brasil. Vou dar só um exemplo. O 4G no Brasil, o melhor sinal funciona na banda 700 MHz. E lá fora, nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na 1850. Então, se eles vendem lá um dispositivo que funciona na banda 1850... e não vai funcionar aqui no Brasil, consequentemente ele não vai ter esse suporte, porque eles não vão conseguir trocar pelo mesmo aparelho. Com o iPhone já é um pouquinho diferente, porque o iPhone ele já consegue suportar mais bandas. O conector de rede dele, de internet, de conectividade celular, ele funciona com diversas bandas, para funcionar 2G, 3G, 4G, futuramente o 5G. Então eles até dão um suporte aqui sim. Então pode ficar tranquilo, fica sossegado que seu iPhone tem garantia aqui no Brasil sim. Ela é global, então se você viajar, porventura comprou nos Estados Unidos, tá morando aqui no Brasil, mas vai viajar para, sei lá, para a África e lá tiver um suporte da Apple, eles vão prestar o suporte para você. Beleza? Até mesmo o Apple Care Plus tem suporte aqui no Brasil, mesmo ele não sendo vendido aqui. Só que se não teve nenhuma pergunta de Apple Care Plus, eu não vou estender muito esse episódio. A Viviane Fett disse que recebeu uma sugestão de instalação de antivírus para o seu iPhone ou a instalação de uma VPN. Bom, Viviane,
A instalação de antivírus para o iPhone é furado. Não existe antivírus para iPhone, até porque não existe vírus para o iPhone. Como funciona o vírus? O vírus ele se instala no seu device ou no seu computador, seja onde for, e ele vai alterar registro, vai alterar funcionalidades. Imagina o Windows, aquele vírus mais besta que só fica abrindo janela pornô. Fica jogando na sua cara janela pornô, janela pornô, janela pornô. O que ele faz? Ele pega algum registro do sistema e funciona sozinho, muda aquilo para te mostrar alguma coisa. No iPhone, por ser uma plataforma fechada, diferentemente do Android, que é cheio de vírus, ele não consegue agir. Então, até se existisse o vírus, ele ia ser um parasita adormecido no iOS, porque ele não ia conseguir se locomover. Ele ia estar dentro do iPhone, mas não consegue se locomover para lugar nenhum, para alterar nada no sistema, justamente porque é tudo fechado. Então fica tranquilo. Quanto à instalação de uma VPN, muito cuidado. VPN foi muito difundida no bloqueio do WhatsApp ano passado e ao longo desse ano. Por quê? A VPN, a tradução de VPN é uma rede privada virtual. Só que se você não conhece quem está do outro lado, todos os seus dados estão trafegando para esse servidor que você não faz noção de onde é. Então, você vai instalar uma VPN, tenha muito cuidado, conheça a VPN que você está instalando. VPN gratuita, desconfia. É muito difícil ter uma VPN gratuita, exceto agora o 1.1.1.1, que ele é uma VPN que só muda o DNS e é uma VPN focada em privacidade. Recomendo e vou colocar o aplicativo na descrição aqui para todo mundo baixar. Super recomendo a instalação do 1.1.1.1. Fica de olho na descrição que vai ter o link para baixar esse aplicativo também. Então a VPN, se você conhece, instala, faz essa conexão, que ela vai criar um túnel da onde você está, ou seja, do seu iPhone até esse servidor supostamente desconhecido ou conhecido. É a mesma coisa que uma empresa com um computador. Se você tem uma VPN no seu computador, está na sua casa, você consegue instalar ela, conectar o seu computador na rede do Wi-Fi da sua casa, na rede da sua empresa. Ou seja, tem um túnel ali que vai ligar a rede da sua casa, que não tem nada a ver com a sua empresa, até a sua empresa, que aí você vai ter acesso aos servidores. Então é basicamente isso que acontece. Tem que ficar esperto porque se você tem aplicativo de banco e está com a VPN conectada e você não conhece a origem dessa VPN, quem está do outro lado consegue enxergar todo esse tráfego de dados. E para finalizar, o Pedro Noronha quer sair da vida de Android e vir para o lado bom da força. Mas ele está em dúvida entre o iPhone XR e o 10. Quer saber qual que é melhor e por quê. E também como passar as fotos do Android para o iPhone. Ele tem umas 2.000 fotos que ele quer passar. Sobre as fotos é fácil. Tem um aplicativo que está na sua Google Play. Não se desfaça do seu Android, tá? Baixa esse aplicativo e quando você tiver com o iPhone, você vai ter uma opção logo que você inicia o iPhone, que é migrar do Android. E essa ferramenta vocês dois conectados na mesma rede, ela vai transferir todas as suas informações do Android para o iPhone. Só não transfere aplicativo. Os aplicativos você precisa baixar manualmente. Agora, qual que é melhor, o 10R ou o 10? Muitos analistas na internet, eles estão recomendando o 10R. Mas por quê? O 10R, comparado ao 10, ele tem uma diferença de tela. O 10 tem 5,8 polegadas e o 10R tem 6,1. Essa aí a tela é maior, é mais bonita. Só que a diferença é que a tela do 10 é de OLED e a tela do 10R é de LCD. O 10 ele tem o 3D Touch, o 10R não, que é a pressão que você põe na tela, ele dá um outro comando. Processador, o 10R obviamente foi lançado esse ano, ele está um pouquinho mais avançado, mas não é nada absurdo. Câmera, o 10 ele tem duas câmeras e o 10R ele tem uma câmera. Isso é bom? Isso é ruim? Bom, depende do ponto de vista. Na minha opinião, eu prefiro duas câmeras, porque eu consigo fazer fotos de modo retrato que desfoca o fundo de qualquer coisa.
O 10R, por ter uma câmera só, ele funciona via software. E se é via software, ele funciona só com pessoas. Ele faz o fundo desfocado só com pessoas. Mas por quê? A tecnologia de reconhecimento facial nas fotos está aí há muito tempo. Então foi muito mais fácil para a Apple desenvolver um sistema que reconhecesse o resto do corpo do que reconhecer o ambiente, o objeto, o fundo, o que é fundo, o que não é, entendeu? Bateria também não é nada absurdo. Parece que o 10R ele aguenta 1 hora ou 1h30 a mais que o 10. Sinceramente, a minha opinião, Pedro, vai de iPhone 10. É um excelente investimento, não tem tanto problema, a tela é excelente, é tela OLED, é sensacional. Fidelidade de cores é sensacional. E uma recomendação minha, você quer comprar um iPhone mais barato, aonde você encontra? Eu tenho algumas lojas que eu sigo no Instagram, eu vou deixar todos os links também na descrição do episódio, para você acompanhar os preços. Alguns vendem seminovos, alguns vendem totalmente novos, lacrados. Todos têm garantia global da Apple e não precisa de nota fiscal. Fica tranquilo, se você comprar na mão de um deles, chegar e der algum problema no iPhone, no Apple Watch, no iPad, você pode ir direto numa assistência da Apple, numa loja da Apple, não precisa de nota fiscal e fala, deu esse problema, precisa consertar. Eles constatando que realmente é um problema de fabricação, eles vão corrigir para você. Então fica de olho na descrição, que tem todos os links de quem eu sigo no Instagram para comprar Apple Devices mais barato. Então é isso aí, Podapsters. Saez as ordens e para me achar nas redes sociais, @s.aezz no Instagram e @Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. O PodApps também tem o Twitter, que é o @PodAppsInterage, e o site podapps.tech, T-E-C-H. Pelo site você consegue mandar uma mensagem lá em cima no menu Interage ou pelo Twitter com a hashtag PodAppsInterage. Todos os links dos aplicativos que eu citei no começo desse episódio, eles estarão na descrição desse episódio. E deixa uma avaliação também lá na iTunes Store, isso ajuda a destacar o podcast. A gente já está lá com 5 estrelas e 6 comentários. Agradeço muito a todos vocês. Apoie esse projeto também a partir de R$1 em apoia.se/podapps e não deixe de recomendar também a mídia podcast para os amigos e familiares. Assine também o canal do PodApps no Telegram. Lá você vai conseguir se manter atualizado sempre que sair um episódio novo ou sempre que eu precisar dar aí uma mensagem exclusiva para vocês. Obrigado e valeu!